Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, irmão. Graça e paz. Muito bem. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha pessoa, e o que está acontecendo atualmente, antes de iniciar o tema. É assim, atualmente eu estou numa cidade chamada Bagé, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que é fronteira com o Uruguai. E eu estou atuando como obreiro nessa cidade. Está sendo uma experiência maravilhosa. Atualmente eu não estou mais na escola missionária, agora eu estou no campo e estou servindo ao Senhor, assim, de forma direta, em sua causa, em sua obra aqui no mundo. E daqui a pouco eu vou me casar, daqui a pouco vai ter o casamento, com a bênção de Deus, daqui a pouco em 2024, janeiro, no dia 21, a gente está casando. E eu convido os Amém. irmãos a estarem orando, a continuarem a orar. A gente faz bastante planos, assim, mas de Deus vem a resposta. Então, eu convido os irmãos a continuarem orando pelo ministério, pelo plano do casamento, que Deus esteja conduzindo cada situação. Isso é uma coisa especial. A gente tem que colocar as nossas vidas para Deus conduzir, assim, deixar que seja uma operação do Senhor as nossas vidas. E Deus, ele vai fazendo o melhor em nós e através de nós. E por isso eu convido os irmãos a estarem orando. Eu creio muito no poder da oração. A oração é uma ferramenta poderosa do cristão. Por isso a gente tem que se apegar a essa ferramenta, tem que usar ela. É uma coisa que Deus deixou. E eu tenho 27 anos, vou fazer 28 em dezembro, no dia 9. Dia 9 de dezembro, estou fazendo 28 anos. E com a idade vem experiência, e por isso também convido os irmãos a estarem orando por isso, pela nossa experiência, sim. Cada pessoa tem a sua experiência única. E eu convido os irmãos a estarem orando em prol da minha vida também. Em todos os dias eu possa honrar a Deus e servi-lo de coração. Agora eu quero entrar no tema da nossa mensagem. Hoje nós temos um tema, o capítulo 26, Restauração da Verdade. Quando a gente fala em restauração, a gente fala em algo que foi ruído. Por exemplo, quando Elias estava vivendo aquela guerra de adoração ali em Israel, ele teve que restaurar o altar do Senhor.
restaurar o altar que estava ali no Monte Carmelo. O altar onde se adorava a Deus estava quebrado. Então, houve muitos problemas no decurso da história. Por exemplo, quanto à guarda do sábado. A guarda do sábado, ela foi deitada por terra em certos períodos. Então, quando a igreja passou a se unir com o Estado, a igreja, dentro da igreja foram instaladas heresias. E uma das heresias foi a guarda de outro dia que Deus não ordenou, a guarda de domingo. E existia, nessa época, muita superstição, muita apostasia. Era uma época em que as pessoas não procuravam pela verdade, elas simplesmente aceitavam o que era dito para elas, mas não procuravam, isso daqui, será que é verdade mesmo? Eles não possuíam contato com a Bíblia, era um período de ignorância. Então, o padre, alguém falava lá na frente, olha, para vocês entrarem na igreja, vocês devem entrar de joelhos. Então, as pessoas ouviam isso e entravam dentro da igreja de joelhos, porque o padre falou, não pesquisavam. A história teve 3 períodos. Então, o primeiro período foi esse, que as pessoas ouviam, criam para entender. No segundo período da história, que é um período moderno, esse primeiro período é um período medieval, que as pessoas criam e depois entendiam. E o período moderno funciona assim, as pessoas entendem para crer. E o terceiro período, eu sinto, por isso eu creio. O terceiro período é um período prejudicial, por quê? Muitas pessoas esperam sentir alguma coisa, e é o período pós-moderno para basear a sua fé. E não deveria ser assim. Tem que acontecer isso na minha vida. A música no culto também influencia muito para a pessoa tomar alguma decisão. Então, a fé hoje em dia, ela está muito apostatada e ela está direcionada ao sentimentalismo. Mas o período moderno é o período que a gente deve acatar, que é o período onde as pessoas entendem para crer. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa ter a base da nossa fé para poder crer numa verdade. No capítulo 26, a gente fala sobre restauração da verdade. Então, nós vemos aqui que uma das obras que o servo de Deus, que é dado ao servo de Deus, é restaurar o sábado. Toda vez que uma nova alma se entrega ao Salvador, é dado também o sábado para que ela venha guardar. Nós vemos no primeiro parágrafo do capítulo 26 um texto para apoiar a ideia. A irmã White usou o texto de Isaías capítulo 56, versos 1, 2, 6 e 7, que diz: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. A todas as pessoas que entram na fé cristã, é dada o sábado para que seja guardado. E resta ainda um repouso para o povo de Deus. E esse repouso se chama o sábado. Então, toda pessoa que não profana o sábado está restaurando esse mandamento. Nós sabemos as atitudes que nós devemos ter no dia de sábado. Então,
O dia de sábado é destinado como dia de descanso. E a primeira pessoa que descansou nesse dia foi Deus. Deus, ele descansou nesse dia. Em Gênesis, no capítulo 2, versos 1 a 3, a gente vê isso. Então, diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Ao Adão no jardim do Éden, o trabalho ali não era um trabalho cansativo, fastidioso, não era um trabalho que fazia cansar. Mas mesmo assim, nesse ambiente, ele precisava de um dia para descansar, de um dia para contemplar as obras do Criador e ver o amor de Deus de uma forma mais de perto, mais íntima, contemplando, deixando a mente livre para poder olhar o amor de Deus na sua criação. Então, a primeira pessoa que descansou no sábado foi o próprio Deus. Ele deu o sábado ao homem. Depois dele ter feito o mundo em 6 dias, cada dia ele fez um detalhe aqui no nosso mundo. Ao terminar, no 7º dia, ele viu que tudo era muito bom e descansou nesse dia, abençoou esse dia, e ele deu esse dia especial para nós. Ele deu esse dia maravilhoso para nós. E nesse dia a gente tem que aproveitar para ir para a igreja na parte da manhã, fazer como Cristo nos ensinou, como os apóstolos mostraram, e levar a família junto à natureza. A irmã White, ela tem um relato que ela levava os pequenos dela junto à natureza e ela mostrava as cenas, encantava os meninos com as cenas da natureza. E os pais podem fazer essa obra de apontar, olha só a beleza da flor, mostrar as pétalas das flores, um animalzinho, falar do jeito do animal, olha só que bonito. Falar das belezas. O dia de sábado é o dia da gente contemplar, para a gente descansar. Eu falo assim que o dia de sábado ele quebra a nossa rotina, ele quebra o egoísmo no nosso coração. Então, a gente está seguindo durante a semana uma busca pelas coisas da terra. Chega o dia de sábado dá uma quebra nessa busca e nos permite a cuidar da nossa parte espiritual, a cuidar do nosso ser. Muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, depressão. A gente não vai falar que é a causa mestre, é a base para uma depressão ou para uma angústia. Mas o dia de sábado, ele nos ajuda a não contrair uma natureza terrena, mas buscar as coisas celestiais. O dia de sábado faz uma coisa especial dentro do nosso coração. Por isso, esse mandamento deve ser restaurado. A guarda do mesmo deve ser diligentemente observada. O sábado, ele não deve ser profanado. Para a gente restaurar o sábado, a gente precisa cuidar das nossas ações, das nossas atitudes. O pensamento no dia de sábado diz que só no ato da gente estar pensando em um negócio, a gente já está no negócio. Então, só no pensar. Então, os nossos pensamentos devem ser moderados nesse dia. Opa, minha mente está fugindo para as coisas da semana. Por exemplo, quando chega ao fim do sábado, muitas pessoas já têm alguma coisa para fazer. O conselho inspirado é que espere passar a noite, depois quando terminou o sábado, de manhã, no domingo, já é o momento de se começar a trabalhar. Esse é o momento mais correto. Porque imagina viver o sábado e já pensando que depois do pôr do sol vai ter que trabalhar. O dia de descanso pode ser profanado dessa forma. Então,
deve se cuidar dos nossos pensamentos. Será que os nossos pensamentos estão ligados ainda no que a gente vai fazer na semana? O dia de programar a semana é no domingo. E a irmã White especifica que depois do pôr do sol, de receber uma nova semana, a gente deve sentar com a família e conversar. E ela não diz assim, vai lá e começa a fazer os trabalhos e tal, vai na lida. A gente sabe que cada pessoa tem o seu ambiente, tem a sua necessidade. Então, Deus, ele entende cada coisa, cada vida. A gente sabe que cada pessoa tem uma história e tem um ambiente, e Deus, ele entende essa parte. E nós, durante o dia de sábado, para não profanar esse dia e restaurar, a gente tem que cuidar também dos nossos pensamentos. Será que esse dia de sábado, será que o dia de sábado, nos meus pensamentos, eu estou levando um dia para descanso? Nas minhas atitudes, eu já retive a mão de profanar esse dia. Não estou trabalhando. Mas e agora os meus pensamentos? Então, uma parte para a gente entender. O dia de sábado também é o selo de Deus, é uma coisa muito especial. Quando começarem a cair as sete últimas pragas, só não vai cair sobre quem tiver o selo de Deus. Então, o dia de sábado, nós devemos guardar esse dia porque é um dos mandamentos da santa lei de Deus. E é o selo do Senhor. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, verso 3, diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Só vai receber o selo de Deus quem tomar o sábado, quem aceitar o sábado que Deus dá. Então, a pessoa que recebeu o selo do Senhor estará protegido. Quando o anjo destruidor passou na terra do Egito, na época em que Moisés estava para libertar o povo, o anjo do Senhor só não destruiu os primogênitos das casas dos hebreus que tinham o sangue nos umbrais das portas, que era um sinal que mostrava que tinha aliança com o Senhor. A mesma coisa quando acontecerem o derramamento das sete últimas pragas, a mesma coisa acontecerá, só não vai cair praga sobre quem estiver com o selo de Deus. E Ezequiel capítulo 20 é um texto muito conhecido dos irmãos, que diz: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado é um sinal muito especial do Senhor. Ele não é visto por olhares humanos, salvo a parte quando um vizinho, alguém olha, eu não trabalho no sábado, porque vê que a gente não sai para a nossa rotina comum. Mas é um sinal invisível que só os seres celestiais veem, porque quando você chega perto de alguém, você não sabe, aquela pessoa ali lá do sábado e tal. Só os anjos de Deus veem esse sinal. Eles veem, é um selo espiritual, um sinal espiritual. E outro dia eu estava numa floricultura, estava entregando uns folhetos, era aquele folheto Quem Dominará o Mundo. Aquele folheto é especial para entregar no mês de setembro, né? Aí tá, eu fui entregando, eu entreguei para uma pessoa assim e tal, aí ela viu o folhetinho, falou, mas eu sou adventista, mas eu não sou adventista da reforma. Aí eu olhei assim, olha só, mas quando eu entrei aqui, eu nem pensei que ia encontrar uma pessoa adventista e tal, que guarda o sábado. Então, muitas vezes a gente não vê exteriormente se uma pessoa guarda o sábado sem de cara. É um sinal que os anjos celestiais, quando eles vão passando, eles sabem, ó, aquele ali é do Senhor, aquele ali está fazendo a vontade de Deus, está restaurando o dia do Senhor. E nós precisamos
falar desse dia. Nós precisamos clamar a plenos pulmões. Então, essa ordenança, ela tem sido esquecida, apesar de, no mandamento, nós devemos guardar o sábado, porque é um mandamento, e o mandamento diz, lembra-te, e é uma ordenança esquecida. Isaías 58, verso 1 diz, de novo é dada a ordem, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, irmãos, nós devemos falar sobre o sábado, falar sobre as atitudes que a gente deve ter neste dia. Nós devemos chamar os nossos irmãos para ter mais santidade no dia do Senhor. E isso com amor, com cuidado, para abraçar o irmão, para alcançar o irmão, não para espalhar, mas para juntar. Então, tudo que a gente for fazer para a obra de restauração desse dia, que é um dia especial, que marca o povo de Deus, nós devemos falar com amor para encomendar esse mandamento, para que as pessoas venham aceitar o dia de sábado, venham abraçar, e o sábado do Senhor venha ser restaurado. Então, nós vemos que esse dia ele tem 3 coisas. Ele foi abençoado, santificado, ele foi entregue ao homem para descanso. É um dia muito especial. Nós vemos que a lei de Deus, ela é algo muito, muito importante para as nossas vidas. A lei de Deus, ela serve como um muro de proteção para o povo de Deus. E o sábado a gente vê que está ali no 4º mandamento. Muitas pessoas do passado, por exemplo, Martim Lutero, foi um reformador, só que ele não entendeu a mensagem do sábado. Ele não entendeu tudo para a época dele. Não era a luz para a época dele. A gente sabe que o dia de sábado foi uma luz que foi entendida ali na época da irmã White. Foi compreendido e foi restaurado ali naquele momento. A gente sabe que a luz, na época de Martim Lutero, Deus estava querendo mostrar, tirar o povo da ignorância que os prendia para trazê-los à luz, para libertá-los daquela ideia que a pessoa só precisava crer, ouvir o que o pastor estava falando, o que o padre estava falando, e fazer aquilo. E depois ele entendia alguma coisa da fé. Mas a gente tem que entender primeiro, e nós somos responsáveis pela luz que a gente recebe dos nossos pais. Então, eu creio que muitos irmãos aqui nasceram na fé, e outros foram agregados. Então, olha só o que acontece. Nós somos responsáveis pela luz que a gente recebe. Os nossos pais nos ensinaram o caminho. Igual Martinho Lutero, na época dele, ele recebeu a mensagem da justificação pela fé, mas não compreendeu a mensagem do sábado. Mas na época da irmã White, eles já entendiam a mensagem da justificação pela fé. A mensagem que Martinho Lutero ali estava pregando. Era uma mensagem que já estava sendo divulgada. Agora o sábado não estava sendo tão divulgado. Então, as pessoas daquela época eram responsáveis pela mensagem que Martinho Lutero pregava e também pela nova mensagem que eles receberam, que era a mensagem ali do sábado. O sábado, a irmã White tinha tido uma visão do Santuário Celestial, e ali fora mostrado que no 4º mandamento tinha algo especial nele ali, uma coisa diferente, uma coisa que chamava a atenção, brilhava mais do que os outros. Então, nós somos responsáveis pela luz que a gente recebe dos nossos pais e também pela luz que Deus acrescenta no nosso caminho. Nós devemos viver por essa luz.
A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo cada vez mais até ser dia perfeito. Então, nós devemos também acatar as mensagens que Deus traz a nós, entendê-las para depois praticá-las. Isso é muito importante. Fazer igual os bereanos. Não, por que é assim? Vamos ver se está assim na escritura, como é que é. Então, Deus ele vai abençoando o pesquisador sincero, e Deus ele vai mostrando os caminhos. Então, nós precisamos atentar também para isso. Eu quero ler um texto, uma passagem aqui do Grande Conflito. A versão do meu livro, a paginação está no original do inglês, mas os irmãos podem acompanhar aí a leitura. Está na página 383. Quando a atenção do povo foi chamada para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo que tranquilizasse as mentes questionadoras. E os que não investigavam por si mesmos as escrituras contentavam-se em aceitar conclusões que estavam de acordo com seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da igreja e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçaram para destruir a verdade. No entanto, os defensores da verdade recorreram à Bíblia para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens cultos que, com surpresa e ira, perceberam a ineficácia de seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples e direto daqueles que eram versados nas escrituras em vez das sutilezas filosóficas. Um outro mal que reina no mundo é a filosofia. Então, a filosofia, se não for usada para o bem, é um mal terrível. Muitas vezes Deus não escolheu pessoas cultas para levar a mensagem dele, mas escolheu as pessoas simples, não porque elas não sabiam, mas porque eram pessoas que tinham um coração humilde e podiam levar a mensagem de Deus. Eram pessoas que submetiam ao que Deus, à vontade do Senhor. E Deus, ele pôde usar essas pessoas para proclamar a mensagem do sábado naquela época. Pessoas simples, Deus as usava. Então, nós também devemos atentar para um outro ponto. Esse é o primeiro ponto da mensagem. E o segundo ponto é sobre marcar datas para a vinda de Jesus. Isso é uma coisa que atrapalhou muito ali em 1844 a fé de muitas pessoas que estavam crentes em Jesus, crentes no Evangelho. As pessoas da época ali da irmã White, daquele meado ali de 1843, 1844, elas estavam tão envolvidas, pensando que Jesus voltaria nessas épocas, que muitos donos de negócios, de lojas, venderam tudo para financiar a obra do Evangelho. E eles fizeram no zelo deles, no zelo que eles tiveram, na aceitação da mensagem, e viveram por isso, e entregaram tudo no altar. Só que o que acontece? Isso foi uma coisa que Satanás usou para destruir a fé de muitas pessoas. E por isso, muitas pessoas abandonaram aquela fé depois de se decepcionarem. Então, uma das coisas que a gente tem que atentar, irmãos, nós estamos vivendo num ambiente, hoje em dia, num ambiente catastrófico. A gente está vivendo um fim de ano parecendo que é um fim do mundo. A gente está ouvindo falar de guerra e rumor de guerra. Nesse mesmo ano, a gente ouviu falar de Rússia e Ucrânia. Depois a gente ouviu falar de Israel e Hamas. A gente está ouvindo falar de inundações na Líbia. Mais de 20 mil pessoas morreram.
Aqui no Rio Grande do Sul, no estado onde eu estou, houve uma tempestade tão forte que matou mais de 20 pessoas. Então, houve uma inundação que destruiu uma cidade inteira. As águas iam até a altura do poste. Irmãos, e a gente vê a moralidade nas músicas, a gente vê baixaria. Nós vemos que o mundo está num ambiente catastrófico, que realmente a gente está vivendo o fim do ano, parecendo o fim do mundo. Mas mesmo assim, com tudo isso, a gente tem que lembrar das palavras do livro de Mateus, no capítulo 24, que diz que quando vires falar de guerras, rumores de guerra, peste, terremoto, fome, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então, tudo isso que a gente vê é o princípio das dores. Quando essas coisas, esse volume de coisas que estavam acontecendo, é para o servo de Deus melhorar a sua interação com o seu Deus. É para o servo do Senhor olhar, olha, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo enquanto o tempo passa e a hora vai chegar? A gente não sabe da hora que Jesus vai voltar. E a gente não pode ficar marcando o tempo, porque vai se decepcionar. E Satanás usa essas coisas para abafar a fé das pessoas. Bom, pode ser que Jesus venha daqui 2 anos, 3 anos, 2030, 2031. Deus, ele nunca disse, não, pode ficar marcando tempo. Jesus nunca marcou tempo para isso. Então, nós devemos, irmãos, tomar cuidado quando for marcar um tempo para a volta de Jesus. Isso é uma coisa perniciosa que os cristãos de todos os tempos que fizeram, Satanás, ele trabalhou nessa atitude para destruir a fé do povo. Nós precisamos analisar o que a gente está fazendo. Será que eu estou destruindo a fé das pessoas que estão ao meu redor? Jesus vai voltar no ano 2000. Tinha um pensamento que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu sou de 95. Então, eu era criança quando eles começaram a falar essa ideia. Então, aconteceu tal, depois de 2012, não aconteceu nada, tal, e daí o povo fica falando, fica marcando data para a volta de Jesus. Isso é um hábito que não é saudável, que machuca a fé das pessoas. Muitas pessoas, para a volta de Jesus, hoje em dia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver como se Jesus viesse hoje e trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos. E quando se marca uma data para a volta de Jesus, Jesus vai voltar ali naquele tempo determinado, então eu vou parar de trabalhar. Não, por exemplo, pode usar esse carro aí de qualquer jeito, Jesus vai voltar mesmo daqui a pouco, mas e se tardar? Porque assim, Jesus, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, esse tempo que ele está dando de graça, a gente tem que aproveitar para restaurar os mandamentos dele, e não ficar definindo um tempo, tudo isso acontecendo e tal, Jesus vai voltar daqui 2, 3, 4, 5 anos. Isso não é um hábito bom, segundo a mensageira do Senhor. A mensageira do Senhor, inspirada por Deus, ela falou dessa atitude. Então, muitas pessoas em Tessalônica, elas esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. Mas Paulo advertiu, olha, não é assim, não vamos marcar um tempo. Nem Jesus marcou um tempo quando esteve aqui na Terra. Nós devemos também cuidar desse hábito. Eu quero ler um outro texto, agora falando sobre a nossa atitude para com os nossos semelhantes. Porque muitas vezes a gente vai pregar e muitas vezes a pessoa não vai aceitar. E eu quero ler
3 parágrafos. São os últimos parágrafos do capítulo 26, para concluir, e é uma ideia muito interessante. Eu quero apresentar aos irmãos, e é algo que eu abracei para a minha vida. Que diz assim: tanto quanto as oportunidades permitam, cada um que tenha recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma solene e terrível responsabilidade em que esteve o profeta de Israel, a quem veio a palavra do Senhor, dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel capítulo 33, versos 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação quanto para a proclamação da verdade, é o fato de que ela traz dificuldades e desperta oposição e desprezo. Esse é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isso não desanima os verdadeiros seguidores de Cristo. Eles não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam resolutamente a cruz, confiando, como o apóstolo Paulo, em que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, e considerando como alguém da antiguidade o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Só aqueles que, em seu coração, são escravos do mundo, independentemente da religião que seguem, é que, em assuntos religiosos, agem por conveniência em vez de agir por princípios. Devemos escolher o que é correto porque é correto e deixar com Deus as consequências. O mundo deve suas grandes reformas a pessoas de princípios, fé e ousadia. Tais pessoas devem levar avante a obra da reforma para este tempo. Amém. Então, nós vemos esses últimos parágrafos, esses 3 últimos parágrafos, falando sobre a obra de aceitação da verdade. Então, a verdade não é tão popular. Não é tão popular. Nós devemos falar sobre essa verdade. Então, para a pessoa aceitar, se entregar ao Salvador, muitas vezes ela considera a vergonha que isso vai ter, vai gerar para ela a ignomínia. Então, são 2 coisas aqui, ó. Oposição e desprezo. Dentro da família também vai ter oposição. Ah, você vai agora se alimentar vegetariano e tal, então vai sofrer oposição dentro da família. Quando alguém for fazer um alimento, vai ter ali alguma coisa e tal. São coisas que acontecem, vai sofrer oposição dentro da família. E desprezo. Então, muitas pessoas não pregam o evangelho por medo de desprezo. Mas Jesus diz assim: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se Cristo sofreu vergonha, sofreu humilhação, sofreu oposição, por que que o servo dele, por que que nós não podemos suportar a vergonha, suportar a oposição por amor de Jesus, por amor do nosso Salvador? Nós precisamos pedir do Senhor mais humildade para se submeter à vontade dele, aceitar o sábado do jeito que ele apresenta para nós, como um dia de descanso, aceitar a responsabilidade pela mensagem que ele trouxe a nós, a mensagem que ele nos encheu dela, e ter responsabilidade por ela, de falar como um atalaia, pregar a verdade
e não criar na mente das pessoas uma certa fantasia, dizer o que Deus não falou, não apontar um tempo para a volta de Jesus, não ficar pesquisando, se entretendo em pensamentos que são gravetos e palhinhas, mas a gente se firmar na palavra de Deus, na solidez do que já nos foi mostrado. Deus, ele vai abrindo a cada momento as nossas mentes a compreender mais as suas verdades, a pô-las em prática. Tudo isso é uma coisa que faz parte do caminho do cristão, até ser o dia perfeito. Então, meus irmãos, vamos considerar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, o desejo dele em nos tornar porta-vozes seus. Nós temos uma mensagem especial, uma mensagem santa, uma mensagem que deve abalar o mundo. Que Deus nos abençoe, que a sua graça esteja sobre nós, que nós venhamos ser cheios do Santo Espírito para poder falar e tocar os corações. Que Deus os abençoe neste dia. Amém. Que Deus nos dê um dia maravilhoso. Amém. Amém.